A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, ok? E nós já estamos na lição de número 9, ou seja, o nosso trimestre está acabando, tá? Já está chegando o próximo trimestre e por isso é sempre bom você guardar a sua revista, porque na sequência desse trimestre que está falando sobre o pentecostalismo, nós vamos ter a lição, a revista que vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário, ok? Você pode ver que a minha revista, ela já está um pouco gasta, remendada, certo? Ela é do segundo trimestre de 2014. E o que ela vai fazer? Ela vai dar continuidade. Por quê? Nessa revista, quando nós falamos sobre os dons espirituais, nós simplesmente comentamos alguma coisa sobre eles. Agora nós vamos passar todo um trimestre, tá? Falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. E esse daqui é o livro de apoio da lição, ok? Não o livro novo, porque essa é a capa antiga, tá? Isso daqui é o material do pastor Elinaldo Renovato, certo? Um livro muito bom, que já foi bem estudado, marcado, o livro também já está todo usado, tem, marcas de uso, tá? Então vai ser uma bênção estar conosco. Vamos lá para a nossa lição? O tema da lição de número 9, a lição de hoje é Vivendo o Fervor Espiritual, ok? Quando eu estava lendo essa lição, eu lembrei, do que nós vivíamos quando estávamos na casa da minha avó. Nós morávamos lá, então nós tínhamos um fogão de lenha muito grande. Tinha a cozinha da avó, que era junto com a casa, e para fora tinha o que a gente chamava do barraco, que era onde ficava o fogão de lenha, ficava a rede do vô, a mesa onde nós comíamos normalmente. E um dos meus trabalhos ali era manter o fogo aceso, tá? Então, a avó cozinhava todo dia, chegava no final do dia, à noitinha, nós precisávamos preparar o fogão para quê? Para que no outro dia, tá, nós chegássemos lá e fosse fácil de acender. Então, o que era o serviço, certo? Todo dia você ia mantendo o fogo aceso com lenha e chegava à tarde, de noitinha, você tirava a cinza, você deixava a brasa amontoada e jogava um cepo de lenha, um pedaço grosso de lenha ali, certo? Para que aquela brasa ela fosse queimando aquela lenha aos poucos, certo? Fosse mantendo aquele fogo aceso, para que de manhã cedo tivesse já com o que começar o fogo, tá? Então, quando chegava de manhã cedo, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, qual que era o meu trabalho? Era novamente ir ao fogão, tirar aquele resto de cinza, aquele resto de fogo, de material queimado ali, juntava a brasa, soprava a brasa para a brasa poder ficar viva, tá? E começava a colocar novamente ali gravetos mais finos, folhas, até que formava o fogo e nós começávamos novamente a colocar lenha para que o fogo ele ficasse o dia inteiro aceso, cozinhando, preparando alimento, certo? Trazendo vida, calor. Ou seja, no fogão de lenha, quem usa bastante sabe que ele não pode apagar o fogo, porque depois que apaga, ele demora para acender. É um outro processo, um processo mais difícil. Então, a ideia é exatamente isso. E é isso que nós temos em Levíticos capítulo 6, versículos 12 e 13. Veja bem, nós gostamos muito desse versículo, já foi tema de muitos congressos, mas nós não prestamos atenção no que ele quer dizer. Veja lá, abra lá, Levítico 6, capítulo 12
Levítico capítulo 6, versículo 12 diz assim: o fogo, pois, arderá nele continuamente, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O processo do altar e do fogão de lenha é o mesmo. A utilização deles, né, são diferentes, mas o processo é o mesmo. Não pode extinguir o fogo, né? Paulo vai falar aos Tessalonicenses: não extinguais o espírito, ok? Então, não pode, nós precisamos mantê-lo aceso. A partir do momento que acendeu a nossa vida espiritual, ela não pode mais apagar. Nós precisamos ferver sempre, tá? E veja bem, o que é ferver? É entrar em ponto de ebulição. Tá? Nós precisamos sempre estar fervendo, ou seja, prontos para ser utilizado. Tá? Eu vejo a minha esposa cozinhando aqui, a água para ser utilizada para fazer arroz, macarrão, ela precisa estar fervendo. O óleo em que você vai fritar precisa estar fervendo. Tá? Tudo aquilo que nós utilizamos para passar um café, eu acabei de passar um café aqui, certo? Quando que você joga a água sobre o pó? Quando a água está fervendo, ok? Então, nós precisamos manter o fervor espiritual. Nós precisamos manter a nossa vida ativa, tá? Aí, nós vamos aí emendar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como à vida plena no Espírito. Tá? Nós já falamos muito nas lições 2, 3, 4 sobre o batismo com o Espírito Santo, certo? Que também lá em Atos 2 e 4 fala, vai falar do batismo e ser cheios do Espírito Santo como sendo a mesma coisa, tá? Mas daí nós vamos ver mais textos que vai mostrar que ser cheio do Espírito Santo é a consequência e é uma atitude pessoal de manter a sua vida espiritual. Deixa eu ler o mesmo texto aqui de Romanos 5,18, só que na versão A Mensagem, certo? Para uma leitura devocional ela é excelente. E na Bíblia A Mensagem vai dizer assim: não busque alegria, se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Tá? Então, qual que é o processo de viver cheio do Espírito, certo? Viver essa vida plena é não parar de derramar, certo? É não parar de encher. Porque a ideia de recebermos o Espírito em nós não é que nós sejamos detentores deles, mas é que nós venhamos derramar o Espírito sobre aqueles que está em nossa volta. Então veja bem, a ordem de Paulo é uma ordem imperativa, certo? Está no grego, está no presente contínuo, é uma ação que não pode, não deve ser interrompida. Qual é a ordem de Paulo? Sejam cheios, eu vou derramar o Espírito sobre vocês e vocês não podem deixar parar, certo? Não pode parar. É a ordem
que Eliseu deu para a viúva, tá? Ó, continue enchendo, é uma ação contínua, enchendo todos os vasos, até que não tenha mais vaso, ok? Então, essa é a ideia, esse enchimento, encher continuamente. A nossa vida espiritual, ela precisa ser cheia todo dia. Por quê? Porque na nossa vida, nós nos mexemos de um lado para o outro. E sempre que você mexe algo que está cheio, um pouco acaba sendo derramado e fica um espaço, tá? Esse espaço, se ele não for completado, ele junta poeira, certo? Ele pode colocar outras coisas ali no meio que não pertence, certo? Ao dono do líquido, do azeite. Tá? Então, é necessário esta vida plena no Espírito, sempre cheio, ok? Vamos para o tópico 1? Irmãos, a lição está sendo bênção para a sua vida, você está aprendendo, está te ajudando na preparação da sua aula. Então deixa eu pedir para você, deixa aqui embaixo a sua inscrição, inscreva-se no canal, tá? Toda semana nós temos vídeo novo, nós temos inúmeros cursos no nosso canal. O mais novo agora é Aprendendo a Ensinar, tá? É um curso para aperfeiçoamento e formação de professores. Eu vou deixar aqui embaixo o número do nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Nós já temos uma turma em andamento, nós estamos já preparando a próxima, ok? Então, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu respondo todos os comentários, ok? E conheça o nosso curso Aprendendo a Ensinar. O primeiro tópico da nossa revista diz assim, a importância da devoção pela palavra e a oração. Ok? O primeiro tópico vai falar da devoção, o segundo da oração e da palavra, o terceiro, o viver sabiamente, e o quarto vai falar sobre remir o tempo, ok? Então deixa eu falar de algo que para mim é muito comum, coisa que eu vivo. Como os irmãos já sabem, aqueles que já acompanham o nosso canal, eu sou pastor de um distrito, né, rural. Nós estamos aqui a 40 quilômetros da nossa cidade, que é Castro, no interior do Paraná. Tá? E o que eu vou ver? Eu vou ver exatamente esta devoção, certo? Na vida comum das pessoas. Não exatamente, eu vou linkar um exemplo, vamos voltar à questão do fogão a lenha. Tá? Essa devoção, o que é devoção? É um zelo, é um cuidado, tá? É o apego a manter aquele processo, seja na questão religiosa, seja na questão material da vida. E quando nós olhamos para a questão do fogão de lenha, e hoje poucos têm, na nossa região, no nosso distrito aqui, né, já existem muitas casas que já não tem mais fogão a lenha. Então, qual é o processo do fogão a lenha? Você precisa de uma devoção a ele, tá? Porque você precisa mantê-lo aceso, porque o ambiente da casa precisa dele, certo? Para cozinhar, manter o café quente, né? Para você fazer os seus bolos, você precisa manter o fogão aceso. E o que você precisa para manter o fogão a lenha aceso? Estar atendendo, estar cuidando dele, tá? Essa deve ser o nosso foco na nossa vida material e na nossa vida espiritual. É manter a nossa vida sempre funcionando. Eu sei que hoje nós temos muita correria, muito serviço, muita preocupação e às vezes, irmãos, nós acabamos descuidando da nossa vida espiritual. O zelo para o altar, lá em Levíticos 6, o zelo para o fogão de lenha na nossa vida cotidiana e o zelo para o altar de Deus no nosso coração tem de ser o mesmo. Nós precisamos sempre estar procurando como alimentar a chama. E aí nós vamos ter algumas disciplinas espirituais. Nós vamos ter
A oração, a palavra, o jejum, a constância nos cultos, certo? A vida devocional. O que é a vida devocional? É a oração e a Bíblia, e a leitura da Bíblia, não somente para pregar, não somente para dar aula, mas para você ter essa vida com Deus. E é aí que muitos pastores, professores da escola dominical, eles se perdem na curva. Por quê? Eles oram, eles leem a Bíblia, sim, eles preparam o seu material, sim, mas tudo pensando em dar aula, em pregar, seminário. E antes de tudo, nós precisamos o quê? Viver para o Senhor. Irmãos, eu faço questão de dizer para os irmãos sempre, eu, Emerson, antes de ser pastor, eu sou crente. Tá? Eu sou um servo de Deus, eu vivo para servir ao Senhor. Eu sou crente em Jesus. E o que eu preciso fazer antes de alimentar a fornalha dos outros, antes de manter o fogo da igreja acesa, eu preciso manter o meu, certo? Manter o meu. É isso que nós vamos ver lá no livro de Números. É isso que nós vamos ver lá no livro de Levíticos, capítulo 10. Tá? Nadab e Abiú, eles vão levar fogo estranho para dentro do tabernáculo. Mas por que eles levaram fogo estranho para lá? Porque o fogo estranho começou dentro deles. Então, qual é a nossa obrigação? Primeiro, a nossa vida devocional, devoção, essa busca constante de uma vida que agrade ao Senhor. Então essa é a nossa vida devocional, que você, professor de escola dominical, precisa ter. Todo dia ler a palavra, todo dia buscar ao Senhor. E isso vai mantendo o fogo aceso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai se revelando a nós, conforme nós vamos lendo ela. Tá? E eu tenho a minha Bíblia de leitura, ela é toda marcada. E cada vez que eu volto a ler um livro da Bíblia, certo? Que eu volto nas minhas leituras, eu vou fazendo marcações diferentes, às vezes no mesmo texto. Por quê? Porque a Bíblia é viva, certo? Ela é poderosa, ela transforma. Então nós precisamos ler a palavra. E nós precisamos desta vida de oração, tá? Eu costumo colocar a palavra como sendo o cepo de lenha que vai ser queimado ali, certo? O cepo de lenha que vai queimar, tá? Você não pode ter fogo se você não tem um material para queimar. Esta é a lenha, certo? É a palavra. E depois, você precisa ter o quê? Oxigênio, certo? O fogo, ele depende de material que será queimado, oxigênio e um estupim, algo que acenda o fogo. O fogo, o Senhor acendeu na sua vida, da mesma forma como acendeu no altar, da mesma forma como você acende no fogão a lenha. Mas se você fechar aquele fogo, colocar algo que fecha aquele fogo, o que vai acontecer? Você não vai ter ar, certo? Ar é a oração. É aquilo que traz a respiração, traz vida para o fogo, porque se você abafar, o fogo se apaga. Tá? Outra coisa, a madeira precisa ser renovada e precisa ser lenha seca, ou seja, algo que você já preparou antes, algo que você olhou com carinho, que você juntou, certo? É preciso sempre estar trazendo lenha nova, certo? Cuidar dela para que ela esteja sempre pronta para ser usada. Tá? Tem irmãos que têm Bíblia, certo? E eu reparo nessas coisas, pastor de igreja, né? Professor de escola dominical, chega com a Bíblia nova. Passa 10 anos, a Bíblia continua nova. O que isso quer dizer? Que a Bíblia não é usada. Tá? Bíblia usada é Bíblia que vai ficando amarelada, vai gastando, né, o lugar onde você pega ela vai tendo marcas de uso. Então isso o que é? É a preparação, é a nossa vida devocional, nossa vida de oração, a nossa vida
com a palavra, estando nos cultos, nos alimentando, alimentando pessoas, sendo alimentados, entendeu? Então nós precisamos isso. E isso vai fazer o quê? Que a nossa vida seja abundante. Por que que precisa ter fogo na sua vida? Para que animais peçonhentos não fiquem, tá? Então, quer tirar o que não serve? Coloca fogo na sua vida. Acenda o fogo de Deus na sua vida, que animais indesejados não vão parar. E outra coisa que o comentarista, o pastor Ezequias Soares, coloca aqui, é remir o tempo. Como eu falei, para nós podermos manter o fogão a lenha aqui na nossa região, aqui em casa não tem, certo? Mas nos vizinhos, o que eu vejo? Eles sempre estão aproveitando o tempo que eles têm e estão buscando lenha, tá? Eles buscam lenha, eles juntam papel para acender o fogo. Então, existe sempre uma preparação. Você chega na casa dos irmãos, né? Você chega, tem assim, no paiol, no lugar onde, no lugar coberto, sempre tem um montinho com uma lona por cima. Ou seja, eles aproveitaram o tempo que eles tinham e o que eles fizeram? Eles se prepararam para dias de chuvas, para dias de escassez. É o que nós precisamos fazer, é aproveitar o nosso tempo. Tem dias, irmãos, que já acorda corrido para mim. Então, eu não consigo fazer a minha leitura devocional cedo. Mas no dia anterior, no outro, eu fiz. Então, não que não vá fazer falta, eu vou procurar fazer durante o dia a minha leitura devocional, né? O meu particular com Deus, mas eu já tenho algo guardado, certo? Eu não vou gastar tudo que eu tenho, mas já tenho algo guardado. É por isso que é importante sempre estar ali, remindo, aproveitando o tempo, tá? Eu leio a Bíblia em todo dia, certo? E não estou falando isso para contar para você, né? Quem está aqui em casa sabe disso. Eu estou sempre lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho, não necessidade para pregar, eu tenho necessidade para mim, a minha vida. Eu sou necessitado da Bíblia. Eu necessito orar. Então, irmãos, sempre que você puder, leia a Bíblia. Tenha essa vida devocional. Para quê? Para que o fogo continue ardendo dentro de você. Aqui no tópico de número 2, o tema é o seguinte: a importância em manter-se cheio do Espírito. Tá? Então veja bem, nós já falamos no tópico anterior que para você manter o fogo aceso é preciso sempre uma preparação. É preciso sempre você estar se cuidando e você, todos os dias, tirar a cinza. Porque cinza não queima, certo? Cinza é o resultado daquilo que foi queimado. Ou seja, tudo aquilo que ficou no passado, ficou no passado. Você se alegra pelos grandes cultos, pelos grandes trabalhos acontecidos, que bênção. Mas isso é passado, isso não vai mais te ajudar no futuro. Então, para se manter cheio, a primeira coisa que é necessário é tirar o passado. Tá? Tirar a ideia, não, eu já fiz, eu já fui. Não, nós sempre precisamos fazer, nós sempre precisamos ser úteis, fonte de bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Né? E nós escutamos, antigamente eu fazia isso, fazia aquilo. Isso é cinza. Tá? E cinza, o que ela vai fazendo? Ela vai apagando o fogo, ela vai matando a brasa. É por isso que você tira a cinza e assopra a brasa. Porque a brasa, com cinza, ela vai tendo aquele tom acinzentado e vai apagando. Você tirou a cinza que está em volta e você começou a soprar a brasa, ela vai começar a ficar avermelhado, certo? Uma cor viva. E é neste ponto que entra Efésios 5,18. Por quê? Porque não é para nós ficarmos vermelhos do vinho, mas é para ficarmos vermelhos incandescentes do fogo. Tá? É para nós olharmos e nós entendermos o seguinte, que
Lembra que nós lemos? Eu vou até ler de novo para você, aqui na mensagem, certo? Na tradução a mensagem. Que ele vai dizer, ó, não busque alegria se embriagando com vinho, tá? Então, qual deve ser a nossa alegria? A nossa alegria deve estar no Senhor, tá? Por quê? Porque a alegria do vinho, a alegria do mundo, esses prazeres momentâneos, segundo a tradução, a mensagem diz assim, isso acaba em libertinagem, em imoralidade. Como eu falei lá no comecinho, você pega um copo de água, você enche ele e você vai andar 10 metros com ele. Por mais que você tenha cuidado, tá? Essa água ela vai acabar derramando um pouquinho. E o trabalho nosso, a nossa obrigação, segundo Paulo, é continuar enchendo. Continuar enchendo. É que não cesse a nossa vida de ser sempre renovada com o vinho. Até mesmo a água parada. O que acontece com ela? Ela vai, nós falamos que ela choca, né? Ela se estraga. O que acontece com o vinho? O vinho da mesma forma. O vinho, ele parado, né? Ele aberto, ele parado, o que acontece? Ele azeda. Então, a ordem do Senhor é exatamente isso, é continuar enchendo, certo? A palavra grega aqui para encher-vos é pleros, que quer dizer exatamente esse ato contínuo de ser renovado, de ser cheio. Isso daí fala de preencher ao máximo e como a ordem é continuar enchendo, você vai começar a derramar, certo? Então, veja bem, se a tua vida estiver tão cheia de palavra de Deus, a palavra vai ser derramada sobre os outros. Se a tua vida estiver tão cheia do Espírito Santo, o Espírito será derramado sobre os outros. Ou seja, é um ato contínuo de derramar, de encher, certo? E de distribuir aos outros aquilo que tem com você. Você não pode, você nunca vai poder derramar sobre os outros se você não estiver cheio, né? É por isso que as pessoas falam assim, olha, fulano antigamente era uma bênção. Por que ele era uma bênção? Porque ele era cheio. Ah, antigamente eu fazia, agora não faço mais. Porque antigamente você estava cheio. Agora você está vivendo cheio de lembrança, cheio de cinza. Mas o que o Senhor quer? Que nós sejamos vivos e estejamos sempre fervendo na presença dEle, certo? E para isso precisa ter fogo, certo? O fogo do altar, o fogo do fogão a lenha, o fogo do nosso coração precisa estar ardendo. Mas nós também precisamos estar cheios da palavra. Em cima do fogão precisa ter uma vasilha cheia que irá ferver e irá derramar, estará pronta para ser usado pelo Senhor. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, é assim: vigilantes contra a frieza espiritual. Veja bem, Israel, ele sempre viveu o ardor espiritual, até que foi chegando o mundanismo, até que foi chegando a frieza, tá? E nós vamos encontrar em 2 Reis, certo? Segundo livro dos Reis, capítulo 22, uma expressão muito doída para mim, que é quando eles encontram a lei do Senhor e eles gritam assim, achamos a lei do Senhor. E aonde ela estava? Ela estava dentro dos escombros do templo. Ou seja, eles ainda tinham o templo estava em ruínas, mas ainda tinha o templo. E aonde estava a lei, a palavra de Deus? Aonde estava o alimento para o fogo? Estava nas ruínas. Ou seja, a frieza espiritual havia chegado a eles de tal maneira
que eles largaram a palavra de qualquer jeito, a vida devocional deles de qualquer jeito. E o nosso grande exemplo de frieza espiritual está exatamente em Apocalipse, capítulo de número 3, certo? A partir do versículo 14, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é tudo aquilo que nós queremos e que nós não queremos ser. Porque quando você vai à igreja de Laodiceia, você vai ver que Laodiceia tem obras, você vai ver que Laodiceia ela é uma igreja rica, Laodiceia é uma igreja que, para quem está olhando, ela está fervendo na presença do Senhor. Mas verdadeiramente ela é fria. Veja bem, o Senhor vai dizer assim, Apocalipse 3,16, né? Assim porque és morno, né? Vamos pegar o 15 também. Eu sei as tuas obras, que não és nem quente nem fria. Olha o que ele vai dizer. Tomara que fosses ou fria ou quente. Por quê? Assim como és morno e não és fria nem quente, eu vou vomitar da minha boca. Por quê? Se é quente, se coloca no fogo para continuar fervendo. Se é fria, você vai dar um jeito de esquentar, de mudar. Agora, e se é morno, está acomodado, tá? Então, qual é uma das marcas do fervor espiritual? É o primeiro subtópico da lição. É manter um testemunho transbordante, tá? Quando as pessoas olharem para você, verem você, eles sintam o desejo de receber o que você tem, tá? É o testemunho transbordante. O segundo é dar graças em tudo. Você quer ver uma pessoa que está fria espiritualmente? É uma pessoa que só reclama, só murmura, certo? Que não é grata ao Senhor. A gratidão faz parte do fervor espiritual, certo? Porque você recebe, é o borbulhar da fervura. Então, estar sempre fervendo. E terceiro, sujeição. Lembra que Paulo fala aos Coríntios lá, um dos problemas da igreja, um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ou seja, na verdade, ninguém queria se sujeitar a ninguém. Tá? E nós vamos entender que, independente quem esteja liderando, quem esteja na frente, nós somos chamados a ser sujeitos, tá? Nos colocarmos debaixo da mão. Para quê? Para que o Senhor possa nos usar e nós possamos refletir esse ardor espiritual. Eu acho muito bonito quando nós vamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos a história de Timóteo, a história de Tito, que foram pastores das igrejas, certo? E eram novos, tá? E nós vamos ver, lógico, com certeza sempre teve aqueles que não se sujeitaram, mas nós vamos ver Timóteo cuidando de uma das maiores igrejas da época, que era a igreja de Éfeso. Tá? Quando Paulo escreve primeiro e segundo Timóteo, ele está em Éfeso. Tá? Tito está em Creta, uma igreja grande e uma igreja também que estava com problemas na liderança. Então, independe da idade de quem lidera, independe da nossa condição de servos do Senhor, certo? Do conjunto, da classe que você esteja. A partir do momento que você se colocar a ferver, certo? Espiritualmente, você vai compreender a sua necessidade de sujeição, tá? E você só será um bom líder se você for um bom liderado. Hoje todo mundo quer liderar, mas poucos querem ser liderados. Tá? Você só será um bom líder se você for um bom liderado. Você está fervendo como liderado, certo dia você chegará ao teu tempo. Por isso que o fervor espiritual é preciso, para que nós venhamos a compreender que, independente da posição onde nós estivermos, né? Se somos líderes, se é pastor, é diácono, é membro, certo? Você é chamado para ferver,
esse fervor espiritual vai fazer o quê? Que você se mantenha aceso, se mantenha útil. E quando o Senhor chegar para te usar, Ele não vai encontrar cinza. Ele vai encontrar assim um fogo vibrante. E Ele vai dizer, é aí que eu derramarei da minha graça. É aí que eu usarei para quê? Para consumir o holocausto, as ofertas. É assim que eu quero, um fogo que arda continuamente. Ok? Deus te abençoe. Eu te espero na nossa próxima lição.